Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, amigos internautas, quem nos acompanha em nossos canais aqui da Rádio Grande FM, estamos chegando com mais edição do nosso GrandeCast e hoje para falar de um assunto bastante importante, relevante e que sem dúvida há muito tempo já desperta a conscientização de todos nós como membros de uma casa comum, vamos dizer assim, que é o nosso planeta Terra, e mas que muitas vezes a gente vai negligenciando esta realidade. Hoje vamos falar sobre mudanças climáticas, educação ambiental e responsabilidade social no contexto, tanto do agro como também do nosso próprio contexto urbano. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades com o meio ambiente e é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse nosso episódio. Quem nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente aí no YouTube? É importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem e pode acompanhar. Toda vez que o programa entrar no ar, você acompanha com a gente o nosso GrandeCast. Mas claro, vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM aí no YouTube. Você tem acesso a uma playlist com todos os programas exclusivos para o canal digital e acompanha e pode compartilhar esse conteúdo também. Para falar desse assunto importante sobre mudanças climáticas, educação ambiental, responsabilidade social no contexto agro e urbano, nós vamos conversar com o Hermínio Guedes, ele que é engenheiro agrônomo, escritor, também empresário, pessoa com vasta experiência nesse setor e que, inclusive, recentemente esteve aqui na Grande FM para lançar a sua obra A Revolta da Natureza, desafio educativo, que você tem a oportunidade de acompanhar nas melhores livrarias de Dourados e região, que fala um pouquinho a respeito desse contexto que nós vamos trazer ao longo do programa de hoje, mas de uma forma mais específica hoje para a gente falar sobre meio ambiente, Hermínio. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, conversando com o nosso programa. Quando a gente fala de mudança climática, o grande erro, no meu entendimento e avaliação das pessoas, é que sempre acha que isso é responsabilidade do outro, o que é responsabilidade dos governos e não nossas. Ah, mas vai ter o derretimento do gelo, a gente vai estar tendo esse derretimento global que vai nos atingir, as pessoas às vezes acabam não acreditando nisso. Dentro da tua experiência que você tem acompanhado dessas mudanças climáticas, hoje nós já temos sinais no nosso dia a dia que essas mudanças já estão acontecendo e acontecendo a uma velocidade até certo ponto assustadora, vamos dizer assim? Paulo, obrigado pelo momento da gente discutir esse assunto, que realmente é o assunto, a meu ver, o assunto do século neste momento. Sim. Nós acabamos de entrar num ciclo extremamente perigoso que precisa a nossa atenção. As mudanças climáticas, de parte de setores mais conservadores, tentam não só negligenciar, como negar as mudanças climáticas. Falam como se isso não fosse coisa de imaginação, teoria de conspiração, que isso seria uma forma de criar uma pauta nova na sociedade. Na verdade, a pauta é nova, é verdade, mas o assunto é velho. E o tamanho desse problema, nós estamos vendo aí, Paulo, eu poderia citar aqui, de forma resumida, é o seguinte: as mudanças climáticas são medidas primeiro pelo aquecimento global. Quem não acompanha isso, vou chamar atenção aqui para o seguinte: o ano passado foi o ano 2024, foi o ano que a temperatura atingiu 1,5 graus centígrados acima do período industrial. Sim, ou seja, lá de trás, antes do processo industrial avançar no mundo, a partir daquela temperatura da época, em 2004, ela subiu 1,5 graus centígrados. Sim. E este é o ponto em que o Acordo de Paris estabeleceu como limite. A partir desse 1,5 graus, quanto mais a temperatura subir, maior o grau de risco, maior a dificuldade, maior a mortalidade coletiva da biodiversidade, maior o fracasso da natureza e maior o fracasso humano. Sim. Ô, Hermínio, mas a gente estava falando dessa situação, você apontou agora até de forma bastante interessante já alguns sinais com relação a isso, e você falou da questão de as pessoas negam essa questão do aquecimento.
Mas por que isso se dá? É pela ganância econômica? Porque, por exemplo, eles também têm acesso às informações como qualquer outro cidadão, como qualquer um de nós. Ou seja, eles podem negar perante as câmeras, mas eles sabem que, na verdade, tem algo acontecendo. Mas a ganância fala mais alto? Sim. O problema da negação, primeiro tem um fator cultural, Paulo, que todos nós somos filhos de uma geração que não entendia degradar a natureza como um problema sério, sabe? Os nossos antepassados, nós temos uma história passada de consumo da natureza de forma inconsequente, sem medir o que ia acontecer a partir desse consumo. A partir de agora, quando esse problema aparece, as pessoas tentam negar numa espécie uma espécie de terapia de se livrar da culpa. Sim, sim. Entendeu? Mas... Todos nós somos culpados, Paulo. Todos nós erramos nessa questão. Todos nós temos grandes erros cometidos. A situação está de tal forma, de tal grau de risco, que nós temos que assumir os nossos erros. Eu falei aqui, inclusive na abertura, como todos nós temos a nossa responsabilidade, porque às vezes você olha para a grande indústria, você olha para o grande produtor e se esquece que nós no dia a dia, dentro do nosso quintal, nós também temos essa responsabilidade. Claro. E que entra muito naquilo que você falou de mudança de geração, de ensinar para os filhos de que forma devemos tratar esse meio ambiente. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, negar não é a melhor receita. Negar é simplesmente a pessoa exercer o seu direito de vaidade, o seu direito de desrespeito ao semelhante. Sim. De desrespeito à natureza, desrespeitos ao semelhante e desrespeito ao conjunto da biodiversidade. Sim. Então, assim, o que eu acho que neste momento a gente precisa ter claro é que a gente tem que assumir os nossos erros. Nós erramos enormemente e a natureza chegou no limite. A natureza já perdeu tudo que tinha que perder, não tem mais o que perder. Logo, ou a gente muda essa relação e passa a respeitá-la como deveria ter feito antes, não fez, ou nós vamos continuar muito próximo do precipício ambiental. Isso passando pelos nossos governantes, que têm esse papel fundamental na criação de políticas públicas, que levam, inclusive, a própria sociedade a seguir por esse rumo. E eu queria falar com você, que você até pela própria experiência que você já teve, inclusive de acompanhamento de política, sim, toda vez que a gente tem um evento, como temos a COP30, como teve esses outros eventos climáticos, quando os grandes países, mundo afora, cobram do Brasil a proteção da Amazônia, da nossa biodiversidade, aí tem muita gente que usa aquele discurso em questões, mas eles não cuidaram nem da casa deles, agora querem cuidar da nossa. É até do sentido de que, exatamente, como eles já têm os impactos lá porque fizeram errado, sim, nós devemos aprender com esse erro e mudar. Claro. E a gente está tentando fazer um enfrentamento de como eles não devem mandar no que é nosso. É a vaidade, é a coisa assim, sabe? É não querer enxergar a realidade. De fato, o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, o primeiro mundo, os sete mais ricos do mundo, as 7 potências mais ricas, não tem mais o que proteger porque destruíram tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Com raras exceções na Europa, tem algumas regiões, Alemanha tal, tem alguns países que mantêm ainda um trabalho de respeito à natureza, né? Mas a grande maioria destruiu tudo. Não adianta discutir essa questão. Essa não é a questão a ser discutida. A questão é a seguinte: o Brasil tem ainda recursos naturais que pode ajudar a resolver o problema do mundo, que é a Amazônia. Bom, se isto é verdade e o país está tentando fazer isso, é fazer com que este capital ambiental que nós temos na Amazônia, principalmente, ele possa render recursos para quem é dono da terra. E aí vem o mercado de carbono, que é o negócio do século, que eu digo, que rende mais do que soja, do que milho, do que boi, do que títulos em renda fixa. O mercado de carbono, Paulo, ele é extraordinariamente rentável. Mais do que qualquer outra atividade. Para te ter uma ideia, hoje um crédito de carbono está sendo
vendido em bolsa de valores na faixa aí de 20 a 40 dólares a tonelada. Uma hectare de floresta da Amazônia pode render por ano entre 40 a 80 toneladas de carbono ano. É muito. Ou seja, 80, vamos pegar 50 toneladas de carbono num hectare de floresta na Amazônia. A 30 dólares são quantos? São 1.500 dólares. Vezes 6 dá R$9.000. É. Qual é o custo que vai ter nisso? Vamos exagerar, 30%. É. Sobra 60, sobra 6 mil líquidos. Que tipo de negócio você tem essa margem, né, de lucro? 6 mil líquidos, eu pergunto para o nosso internauta aqui, você tem notícia de alguma atividade de commodity agrícola que dê esse tipo de rendimento? Não tem realmente. Não existe isso. Acontece que nós temos uma cultura de rapina ambiental que é o que precisa ser enfrentado. E aí entra muito naquilo que você falou agora há pouco da questão do nosso egoísmo dessa geração. Porque às vezes o proprietário lá de uma área rural, ele fala assim, não, eu vou desmatar porque... Não, eu vou desmatar o meu aqui, mas o resto é o mundo inteiro. Você acha que isso aqui vai atrapalhar, vai mexer na questão do mundo todo? Não é assim que são feitos os cálculos. Né? Então, esse pensamento minimista e egoísta é o que leva a grandes devastações. Né? Assim... O Brasil está errando muito. Por exemplo, a questão ambiental no Brasil precisa assumir uma outra atitude do ponto de vista legal, inclusive. O que nós estamos vendo no Congresso Nacional é um desmonte da política ambiental. O licenciamento que flexibiliza, é a lei tal que não sei o quê, é o Código Florestal que vai afrouxando, é as reservas legais que vão tentando diminuir. Ou seja, a legislação está sendo desmontada para favorecer infratores e não para favorecer as pessoas que querem trabalhar certo. Exatamente. E aí, muito até na contramão disso, e ao contrário que grandes pessoas pensam, falam assim, mas vocês estão falando sobre essa questão, então não vai mais haver desmatamento, não tem nada, como é que nós vamos produzir? Muito pelo contrário, hoje já existem formas e tecnologias de você produzir mais, ocupando menos espaço, ou seja, é possível, inclusive com a própria proteção desse solo do qual você utiliza para as suas culturas, né? É claro. Vamos falar de coisas positivas também. Hoje você tem, vamos pegar um exemplo, o estado do Mato Grosso. Não vamos falar daqui porque aqui já está tudo alterado, né? E é difícil recompor o que era antes. Tem algumas coisas que a gente pode falar, Paulo, que é as práticas que a gente tem que adotar daqui para frente. Mas eu vou falar o seguinte, tem fazendeiros, tem pessoas que têm sensibilidade, têm percepção, têm inteligência e estão fazendo o que tem que fazer. Sim. Por exemplo, no estado do Mato Grosso, que é o estado que mais desmatou a Amazônia, a floresta amazônica do estado do Mato Grosso tem pouca coisa, porque foi tudo desmatado. Sim. A riqueza do Mato Grosso hoje começou na venda da madeira das florestas da Amazônia de lá. Ou seja, chegou lá com uns equipamentos simples. Hoje tem um milionário lá que se fez vendendo madeira, vendendo recursos naturais, depois entrou em soja, milho, etc. E isso ampliou, de tal forma que essas pessoas têm uma história de degradação ambiental e já viram que cometeram erros. Sim. E hoje estão corrigindo, estão recuperando áreas de preservação permanente. Por quê? Porque ele percebeu que quando ele recupera o meio ambiente em torno da sua atividade agrícola, as condições de produtividade melhoram. Diminui o seu custo. Sim. Porque na beira de uma mata não tem praga. Por quê? Porque os inimigos naturais moram na mata. Na beira de uma mata não tem ventania que derrube a lavoura de milho. Ela está bem cercada. Ela é protegida pela mata. Na beira da mata, a água volta. Voltando a água, as plantas que ele cultiva vai precisar de menos chuva. Sim. Então, tem gente que já percebeu isso e está agindo nesse sentido. Tem até organizações de agricultores no estado do Mato Grosso que estão fazendo isso. Bom, o processo é lento, mas precisa ser feito, né, Hermínio? Precisa ser feito. O que a gente está falando agora, ou seja,
felizmente tem alguns que estão acordando, mas a gente está num processo ainda também, digamos que engatinhando nessa questão de mudança, primeiro de mentalidade. E o ser humano, nós brasileiros, com essa cultura que a gente tem, vamos ver o que aquele cara está fazendo para ver se eu posso fazer igual. Até antes de entrar naquilo, o que a gente pode fazer para o futuro em relação nesse sentido, Hermínio, o teu livro vem para falar de uma revolta da natureza, porque ela, ao ser atacada ao longo de todo esse período, de todo esse tempo, ela reage. E é isso que nós estamos vendo nesse momento. Nós já estamos vivendo esta revolta. E é quando a gente pergunta, mas o que muda? Nós estamos falando agora de um período em que você não tem as estações mais adequadas. Vamos falar do nosso caso de Brasil e aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. O inverno já não dura mais o período que durava. As questões hídricas que a gente tinha em relação... A gente não tinha problemas hídricos no passado, você já começa a ter. E aí você aumenta o custo, como você bem colocou, porque o produtor precisa colocar irrigação, senão ele não consegue plantar. Então você já vai tendo... Ou seja, é muito perceptível e visível essa revolta da natureza em relação à ação do homem, né? Sim, eu acho que nós temos que ter humildade para entender que a natureza é tudo. Nós somos um pedacinho dela. Então, ou a gente respeita o todo e tira esse endeusamento que nós temos de achar que a gente é capaz de alterar tudo na nossa volta, sem examinar as consequências. Nós temos uma cultura de derrubar, de matar, de queimar, sem medir as consequências disso. Sim. Entendeu? Tudo por ganância, Paulo. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. É bem verdade que as atividades econômicas, não é de hoje, isso aí é histórico. A atividade econômica, ela se faz em cima de recursos naturais. O progresso econômico é feito em cima da extração de recursos naturais. Pode pegar qualquer exemplo. Pode pegar qualquer exemplo de atividade econômica, você vai chegar nisso. Você vai chegar nisso. Os chips que estão nos sistemas de informática hoje, essas coisas mais avançadas, depende do quê? Depende de recursos naturais. Os minérios. Os minérios para fazer... a indústria de ferro, aço, automóveis, tudo. O que a China fez com os Estados Unidos. Você quer me atacar? Então eu vou bloquear a exportação de um minério lá, que eu me lembro o nome agora, que entra na fabricação de peças de excelência nos sistemas informatizados. E sistemas de segurança, as terras raras, que eles têm também algo nesse sentido. Realmente, tudo retorna exatamente para essa questão da natureza. Não tem nada. Eu digo o seguinte, o desgaste da natureza, essa situação caótica que nós estamos vivendo, a natureza entrou em ebulição. Sim. A Terra está em ebulição, porque a temperatura já passou do limite estabelecido pelo Acordo de Paris. A partir daí, tudo pode acontecer. Este nível de risco que nós entramos, é preciso entender isso, que essa economia carbonizada precisa ser alterada. E esse é o primeiro passo, a gente olhando para o futuro, que a gente pode tomar a partir desse princípio. Porque você falou e citou, e com toda a razão, a questão do Acordo de Paris, mas a gente tivemos outros encontros relacionados à discussão de clima. Temos essa COP30, as vias serem realizadas. Mas quando você olha como pela tua experiência como agrônomo, como quem já produziu, como quem lidou na terra, quem acompanhou essas mudanças climáticas, que lhe deu a experiência, inclusive, para colocar o seu pensamento através desse livro, A Revolta da Natureza, quando você olha para o futuro, o que você destaca como mais urgente, mais importante de tomada de decisão? Precisamos fazer isso agora, não é para frente. O que você coloca para quem está nos acompanhando? A primeira providência é realmente romper com a economia carbonizada. A economia não pode mais continuar fazendo progresso econômico só com recursos naturais. Só com recursos naturais. A riqueza do mundo foi feita em cima de recursos naturais. Isto chegou no limite, Paulo. Então agora é preciso outra inteligência. Outra inteligência. E a inteligência está colocada aí, tem pessoas que continuam negando por conta das suas conveniências no modelo atual. Sim. Eu acabei de falar do mercado de carbono. O mercado de carbono é uma forma da gente sair da economia carbonizada. Em vez de derrubar a floresta e queimar, aumentar. Você vender crédito de carbono.
é o que nós chamamos de bioeconomia, ou seja, uma economia que deixa de ser rapina ambiental para ser uma economia inserida num conceito de convivência harmônica com a natureza. Sim. Que é você trabalhar elementos com um diferencial teórico e prático de como a gente Sim. se relaciona na natureza. Bioeconomia, economia verde também, que está sendo chamado. Este é o modelo agora, este é o modelo, esta é a pauta do mundo. Mas vai exigir muita coragem dos governos, porque ele vai acabar enfrentando lobbies que são fortes, significativos e que acabam colocando ele contra a parede, às vezes até na própria questão popular, da popularidade desse governo. Então precisa ter coragem de enfrentamento disso, né? Precisa ter, eu diria assim, isso é uma grande construção, que precisa ter, naturalmente, tem que ter lideranças para tocar isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para você. A Constituição estabeleceu em 88 que os estados, que os territórios deveriam fazer um negócio chamado plano de zoneamento econômico ecológico. Ou seja, você pega o Mato Grosso do Sul e fatia ele em diversos ambientes homogêneos. Pega lá Pantanal, pega a região da Bodoquena, pega o Cerrado, pega Mata Atlântica, que são alguns caracteres nossos aqui, e faz um planejamento de zoneamento para dizer o seguinte: o que pode e o que não pode em cada espaço desse. Só que isso tem que ser sério. Não pode ser só no papel, como a gente vê acontecendo. Aliás, pelo contrário, né, Hermínio? Você citou uma das regiões, a região do Pantanal, a região de Bodoquena, que ali há pouco tempo era só para a produção de gado. Hoje você já está vendo lá a transformação desse pasto para soja, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com aquele ambiente, com a característica natural daquele ambiente. Não, né? Eu, inclusive, fiquei muito triste quando agora, recentemente, passei lá. Estão derrubando a Mata Atlântica da Serra da Bodoquena, cara. E aí, vamos ser sinceros e real. A soja, onde ela chega, não fica uma árvore em pé. O pecuarista tradicional ainda mantém um rebanho, uma matinha para o gado pegar a sombra. Tal. Esse pecuarista da braquiária, que mora em apartamento, que não vive a fazenda, só vai lá para buscar o resultado, esse não quer enxergar um pé de árvore. E perde 100, 200, 300 cabeças de gado em cada inverno que bate aqui na fronteira com Ponta Porã. Exato. Por falta de quê? Porque destruiu tudo, transformou aquele ambiente numa monocultura, entendeu? Que é a monocultura de braquiária com gado de região tropical, que é o Nelore. É o Nelore, que é o mais adaptado. Aí vem a temperatura de 3, 4 graus de geada e carará, tarará. Os animais não têm onde se esconder do frio, porque o gado, como nós, nos protegemos do frio. Onde que o gado vai se proteger se não tem mato? Então, eu diria assim, é preciso fazer autocrítica. Sim. É preciso rever conceitos. É preciso que o pessoal se oriente por algumas coisas como a Embrapa está falando. A Embrapa está sugerindo integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Essas coisas não são fantasias, são coisas reais. Com resultados, com dados todos ali colocados. Reais. E as pessoas precisam se dar conta que estão errando e insistindo no erro. Esse que é o problema. O problema é você descobrir que está errado e insistir nele. E aí entra também, assim, nós como todos, e você tem esse papel importante, inclusive no lançamento do seu livro A Revolta da Natureza, nós aqui com esse programa, com esse bate-papo, de levar isso para as pessoas. Isso precisa ser mudado nessa consciência do cidadão comum, e aí entra a questão dos moradores da área urbana, de cobrar as autoridades para que isso aconteça. Esse é o primeiro passo, porque se eles não são cobrados, isso vai sendo sempre empurrado para frente, deixando para outras gerações, e não assumimos a nossa responsabilidade. Nós, como cidadão e membro dessa casa comum, temos o dever de cobrar e fazer com que as coisas caminhem. E aí está o papel teu, jornalista, está o papel dos nossos demais companheiros da imprensa. A imprensa tem que estimular a população e está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, é isso. Pedindo para o nosso cidadão comum, nosso amigo comum aqui, cobrem isto.
Não deixe em botar fogo no teu quintal, pelo amor de Deus. Eu vejo essa postura passiva, contemplativa da população, vendo os nossos legisladores errarem, vendo os nossos executivos errarem, vendo os vizinhos errarem e a gente não tem uma atitude. Exato. Eu às vezes ando aqui em Dourados, em época de seca, e vejo pegar fogo nos terrenos aí. Eu te pergunto, Paulo, quantos vizinhos vão lá para ajudar a apagar aquele fogo? Ou ligar para uma autoridade, para fazer uma denúncia de quem fez, né? São muito poucos, né? Quantos? Esse não é problema meu, geralmente a pessoa fala, esse que não, se vire, não vou me envolver nisso, pá. E devemos, porque é o nosso futuro. Os filhos estão pagando, os filhos dessas famílias estão pagando o preço dessa coisa toda. O Hermínio, claro, a gente poderia ficar horas aqui falando a respeito desse tema, que é bastante interessante, mas estamos caminhando para o final do nosso grande cast. Mas eu sei até por conta do que você aponta no teu livro em relação aí à revolta da natureza, a natureza em ebulição neste momento, mas eu sei que você é um cara otimista, eu sei que você é um cara que enxerga e olha para o futuro, e você nunca deixou de acreditar que é possível se feito alguma coisa, e tanto que você está fazendo sua parte nesse sentido. Sim. Então, para quem nos acompanha, apesar de estarmos vivendo uma urgência, uma emergência, ainda dá tempo, né, Hermínio? Dá. Nós estamos no limite, Paulo. Nós estamos no limite. É uma questão matemática. Se você só retira e não devolve, você vai falir o sistema. É ou não é? É assim. Se você só tirar dinheiro da tua conta do banco... Vai chegar uma hora que você não tem nada. Vai chegar que você não tem mais nada. E aí, você vai fazer o quê? Então, assim, a natureza chegou no limite. Ela está no ponto que nós chamamos de ponto de ruptura. Ou seja, ponto de não retorno. Quem está dizendo isso são os cientistas, não sou eu. Sim. Eu só estou reproduzindo isso. Neste nível de grau de degradação, não tem mais retorno. Agora, tem coisa para fazer? Tem. Exemplo, no meio rural, os fazendeiros precisam urgentemente recuperar as áreas de reservas naturais, que é o primeiro passo. Sim. Eu não tenho dinheiro. Faz uma cerca, fecha a área de reserva legal, da beira dos rios, nas nascentes, e tudo mais, e deixa que a natureza em 30 anos volta a ser a natureza de origem. 30 anos. Mas para mim não vai servir, eu não vou ganhar dinheiro. Deixa para os netos, exato, deixa para a sua geração futura. Que herança que você vai deixar? O que você quer? O que você quer para os seus netos, para a sua descendência daqui para frente? Se você vai queimar tudo, vai consumir tudo. Você quer ser lembrado como? Alguém que destruiu ou alguém que reconstruiu? Esse talvez seja a grande chave para cada um de nós que temos essa oportunidade em mãos. Exatamente. Né? Então, os fazendeiros precisam entender isso e ter humildade de fazer essa transição, Paulo. Sim. Eu falei no mercado de carbono, mas tem um outro sistema interessante com floresta que chama-se manejo sustentável, sim, que é você tirar a madeira da floresta de forma programada. Isso também dá dinheiro. Então, floresta hoje em pé dá mais dinheiro do que derrubada. Derrubada, eu tenho certeza. Não só da questão econômica, mas da questão da própria qualidade do meio em que a gente vive. Da vida. Ou seja, preservar a natureza é preservar a vida. E aqui na cidade, você me fez uma pergunta, me permite colocar o seguinte. Sim. No meio urbano, o que tem que fazer? Primeiro, já falamos um pouco, que a população precisa se ligar nesse assunto. Né? Segundo, nós precisamos investir na educação. A educação ambiental é a peça-chave disso. Sim. A gente precisa fazer na escola a transformação de um pensamento de rapina num pensamento de reconstrução, de conservação da qualidade ambiental. Isso é educação. Educação ambiental que talvez pudesse fazer parte do currículo escolar, como a gente está sempre defendendo que muitas coisas deveriam ser modificadas. Hermínio, obrigado por participar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo à Rádio Grande FM. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. De novo, convido os nossos companheiros e companheiras que estão na nossa audiência aqui, na nossa câmera, não é? Para ajudar nessa questão, porque isso é uma questão coletiva. Eu disse os nossos governos só vão agir se a gente pressionar. É isso, depende de nós, de cada um de nós fazer a sua parte. Cobramos no seu bairro,
na sua cidade, aí no seu estado, no seu país, cada um pode fazer a sua parte. Então quero agradecer mais uma vez o Hermínio Guedes, ele que é engenheiro agrônomo, escritor, né, do livro A Revolta da Natureza, do qual nós recomendamos, né? Leia, tenho certeza que vai te ajudar muito nessa mudança de consciência em relação à preservação do meio ambiente. Aqui o nosso Grande Cast vai ficando por aqui, agradecendo a você que esteve com a gente pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Estava com a gente no YouTube? Importante seu like, ativar o sino de notificações, se inscrever no nosso canal. Rádio Grande FM, 45 anos, com você, onde você estiver. Grandes entrevistas, grandes temas, grandes transformações. Tudo isso num clique. Aqui no Grande Cast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.